Então, meu jovem gafanhoto, a AP3 vai ser no dia 2, certo? E a segunda chamada vai ser no dia 3. Mentira, eu tenho que dar 48 horas para vocês pedirem a segunda chamada. Então a segunda chamada vai ser no dia 6, certo? Eu vou tentar divulgar as notas da AP3 já no dia 6. Então todo mundo que fizer a primeira chamada da AP3 já. Não, não terá conceito B. Já saberá a sua nota. Então no dia 9 ou no dia 10, eu acredito que no dia 9 já será a nossa AF, certo? Porque se não me falha a memória, eu tenho até dia 11 para divulgar as notas. Deixa eu confirmar aqui, calendário. Então eu não posso passar muito, eu não posso passar do dia 11. Então, dia 9 eu faço a F, dia 11 eu faço a correção. Cadê? Setembro. Ó, dia 11 é o meu prazo final para poder subir as notas, fazer a consolidação das notas de vocês. Então, dia 11, dia 9 vai ser a F de vocês. Que aí eu vou ter dia 9, dia 10 e dia 11 para corrigir. Aí geralmente eu vou tentar divulgar a nota de vocês no dia 11 pela manhã. É isso que eu tentarei fazer o máximo possível. E aí vocês já terão o restante do dia para poder questionar a correção. Infelizmente, qualquer coisa depois daí só vai ser através de recurso. Beleza? Não, repetindo a pergunta do Mário, não vai ter conceito B, nós teremos a F, normal. É aquele velho procedimento, né? Acima de 7 passou, entre 4 e 7 a F, e pronto. Mais alguma dúvida? Então a nossa terceira prova vai ser dia, só confirmando, nossa terceira prova vai ser dia 3, certo? O conteúdo da prova, na verdade a gente pode até fazer dia 2, até acho que fica melhor. A nossa prova vai ser dia 2, então acho que fica melhor. Ah, não, dia 2 é uma quinta, as aulas da gente é quarta e sexta. Ah, então dia 3 mesmo. Dia 3 vai ser a nossa prova, nossa terceira AP. Dia 6 vai ser a segunda chamada da terceira AP. E o conteúdo da terceira AP vai ser o conteúdo final da segunda AP, porque está completamente relacionado com o conteúdo da terceira AP. E o que a gente vai falar até a próxima, até o dia 20, até o dia 1º, certo? Que é quando acaba o nosso conteúdo. Eu espero só avançar mais umas 2 ou 3 sessões, meio que fechar o capítulo 4 do livro e falar um pouquinho mais do. Talvez uma introdução do capítulo 5, tá bom? Alguma outra dúvida? Eu vou gastar. Eu estou gastando geralmente minhas segundas e terça-feiras quase que inteiramente para correção das provas, então eu espero na próxima semana, impreterivelmente, estar divulgando já as notas da AP2 de vocês, tá bom? Inclusive a AP1 primeira chamada de vocês e a AP2, mas já na próxima semana só. Tá? Que aí vocês já ficam com a nota e vocês já se escalam para fazer a terceira AP. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode começar a aula de hoje. Beleza. Bom, é o seguinte. Vou reforçar, dado que chegou mais gente, apesar de já ter umas pessoas que concordaram. Eu estou sem 2 monitores hoje, estou só apenas com um. Então eu não consigo ficar monitorando o que vocês estão falando no Meet enquanto eu explico as coisas no Open Board. Então eu vou pedir que vocês, por gentileza, os menos introvertidos,
ou até mesmo a própria pessoa que venha fazer a pergunta, que se manifeste via áudio, porque eu acabo, na hora de fazer o Alt Tab, eu sou aquelas pessoas que têm tipo 1990 abas abertas, tenho 30 aplicativos abertos, meu computador assim, ele olha para mim quando eu ligo, ele chega e chora. Então, às vezes eu vou apertar Alt Tab e aí exatamente. Às vezes eu apertar Alt Tab, aí apertou um Alt Tab errado, quem faz esse tipo de coisa que não se deve fazer, sabe como é. Você aperta um Alt Tab errado, a janela se sumiu, foi pro lugar errado, daí você tem que sair fazendo Alt Tab, Alt Tab, Alt Tab, procurando um negócio. Então, ajuda nós aí. Deixa eu até fechar esse aplicativo aqui que não precisa. Não, eu sou aquele cara que eu tô lá nos artigos científicos, eu vou só abrindo. Uma época dessa passei uma tarde todinha fechando a aba, porque eu vejo um negócio interessante, aí eu abro a aba, deixo lá, vou ler depois. E o depois nunca chega. Um dia eu vou me ver super ocupado, tenho que fechar tudo, ou o Windows faz o favor de reiniciar o computador e ele sozinho fecha tudo para mim. E eu fico muito puto e fico falando, vou fechar o Windows, nunca mais eu vou usar o Windows na minha vida, eu odeio o Windows, que droga ser forçado a usar o Windows. Não sei como é que esse povo consegue usar o Windows. Bom, tá todo mundo vendo o OpenBoard? Sim, Muito obrigado. Bom, então vamos lá. Vamos juntar um pouco do que a gente está aprendendo até agora sobre espaços vetoriais, essas coisas, e trazer isso de volta para o nosso universo de sistemas lineares. Porque a gente estava trabalhando com sistema linear, e aí, de repente, a gente começou a falar de determinante, matrizes, vetores, espaço vetorial. Mas ainda assim, tudo isso está interligado com sistemas lineares. Para isso, vamos voltar a olhar para matrizes, certo? Vamos começar falando do negócio chamado espaço, espaço, coluna, linha e nulo. E aqui é um negócio sensacional, que vocês todos já sabem o que é isso. Quer ver? Dado uma matriz A, dizemos que, bom, o que é que vocês acham que é o espaço coluna? Se vocês fossem chutar, o que é que vocês acham que seria o espaço coluna? Pode chutar. Bom que meus leitores não vão ter nenhum trabalho de ler nada, né? Bom, o espaço coluna, ele é o espaço gerado pelos vetores colunas da matriz A, certo? O espaço coluna é o espaço gerado pelos vetores colunas da matriz A. Repara que aqui eu estou envolvendo dois conceitos que a gente já apresentou na disciplina. Quais são? Espaço gerado e vetores colunas. Claro, tem mais coisas envolvidas aqui. Quem? Conceito de matriz, tá? Vou já dar um exemplo para a gente ver o que que é. E o que é o espaço linha? Se o espaço coluna, o espaço coluna, ele é o espaço gerado pelos vetores colunas da matriz. O espaço linha é o espaço
gerado pelos vetores linhas da coluna. Vetores linhas da matriz, desculpa. Certo? Então, muito óbvio, né? Tem um espaço, o espaço coluna é o espaço gerado pela coluna e o espaço linha é o espaço gerado pelos vetores linhas da matriz. Bom, aí agora eu gasto os neurônios de vocês que não queimaram até agora. E o que é o espaço nulo? É o vetor zero. Não, mas certamente ele está contido lá. Mas é um bom chute, eu também pensaria isso. Bom, o que a gente conhece que tem zero? O espaço vetorial e um negocinho chamado sistema linear homogêneo. Então, o espaço nulo, certo? É o espaço de soluções do sistema AX igual a zero. Ou seja, do nosso sistema homogêneo AX igual a zero. Certo? Então, esses três espaços, eles estão fortemente amarrados a qual matriz a gente está trabalhando. E em diversos casos, quando a matriz for invertível, o espaço nulo ele contém uma única solução, que é o zero, que foi o chute que o rapaz deu, que foi um chute excelente, que quase sempre vai ser esse caso quando a matriz for invertível. Quase sempre não. Sempre será esse caso quando a matriz for invertível. Tá? Vamos ver um exemplozinho que a gente vê um exemplo fica mais claro do que a gente está falando. Então vamos para o exemplo. Vamos pegar a seguinte matriz. 1, 1. Ah, eu queria botar uma matriz inteligente. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu aprender a usar a borracha daqui mais que ficar apertando Ctrl Z. Fica tão viciado em apertar Ctrl Z que aí quando você vai escrever no papel você fica procurando o Ctrl Z. É... Aí vamos botar 1, 2, 3, 4. Esse cara aqui mesmo de sempre. A gente essa matriz simples é uma fácil de entender. Bom, então vamos olhar para essa matriz, certo? Qual é o espaço coluna dela? Coluna de A. Ele é o espaço gerado, certo? Pelos vetores 1, 2. Vou representar dessa forma porque está forma pontual. E o vetor 3, 4. Certo? Se vocês fizerem a checagem tudo bonitinho, vocês percebem que esses dois vetores são linearmente dependentes. E nesse caso, nós temos que esse cara é o R2. Ótimo. Então vamos ver. Peraí. 1, 2, 3, 4. Parece um W aqui. Certo. Então vamos ver agora quem é o espaço linha. O espaço linha é o espaço gerado pelos vetores 1, 3 e o vetor 2, 4. Então, esse cara aqui também você pode checar, eles são linearmente independentes e eles são iguais ao R2. Bom, e quem é o espaço nulo? O espaço nulo, ele é o espaço vetorial formado pela solução do sistema AX igual a zero. Mas aqui a gente já viu que
A gente já viu que as linhas desse cara é linearmente independentes. Então, se eu fizer combinações lineares dele, eu nunca vou escrever uma linha como múltiplo da outra. Então, essa matriz é invertível. A gente aprendeu tudo isso. Como essa matriz é invertível, eu posso catar a inversa dela. Uma vez que eu tenho a inversa dela, basta eu usar ela aqui aplicando dos dois lados. Então, o espaço nulo aqui, ele é simplesmente composto pelo vetor zero, que é exatamente o espaço que o rapaz chutou. Entendeu por que ele é espaço nulo? Porque a gente está relacionando ao espaço homogêneo. E quando a matriz é invertível, ele é exatamente o zero. E se a matriz... O senhor pode repetir essa última parte? É que passou uma moto aqui perto. Claro, claro. O espaço nulo, ele é exatamente o conjunto de soluções do sistema homogêneo AX igual a zero. Nesse caso particular, nós sabemos que essas duas linhas são linearmente independentes. Então, é impossível anular essa linha de baixo, por exemplo, através de combinações lineares com a linha de cima. Isso salta aos olhos. E aí, então, a gente sabe que o determinante dessa matriz é diferente de zero. Teoremas que a gente viu no passado, certo? Como ela tem o determinante diferente de zero, ela é uma matriz invertível. Como ela é uma matriz invertível, eu posso usar a inversa dela para obter que a única solução desse sistema linear homogêneo aqui é o conjunto nulo, certo? Logo, o espaço nulo de A é exatamente o vetor zero, que é que é bem próximo do chute que o rapaz que você tinha dado, tá? Mas nem sempre vai ser zero. Vamos pensar em um caso em que esse cara aqui não é zero. Vamos pensar em um outro exemplo. Eu vou pegar um vetor 3 por uma matriz 3 por 3. Sei lá, 1, 1, 2, 1, 0, 1. E agora eu quero que seja a combinação linear dos dois propositalmente. Eu vou escrever isso aqui só para a gente ter como exemplo. 2, 1, 3. Porque a combinação linear, eu já sei que esse cara daqui ele vai se anular no sistema homogêneo e vai ter mais que uma solução. Tá? Então, quem é o espaço coluna? Espaço coluna de A. Bom, é o conjunto gerado, é o espaço gerado pelos vetores 1, 1, 2, pelos vetores 1, pelo vetor 0, 1, 0, e pelo vetor 2, 1. Ah, que ironia, essa matriz ela virou uma matriz simétrica. Não era minha intenção. 2, 1, 3. Certo? Bom, a gente fez propositalmente esse cara aqui, mas esse cara é igual a esse. Então, esse vetor aqui, ele é escrito como a combinação linear desses dois. Então, eu posso eliminar ele daqui. Isso aqui é igual ao espaço gerado por esse conjunto de vetores. Bom, e nesse caso particular, ele não é o R3. Certo? Bom, como eu fiz sem querer a matriz ser simétrica, então ela tem as linhas iguais às colunas, então isso daqui também é o espaço linha dela. O que já nos dá um primeiro resultado, mas a gente vai ver depois, tá bom? Como essa matriz ela é simétrica, o espaço coluna dela é igual ao espaço linha dela. É só você verificar que os mesmos vetores que estão nas colunas estão nas linhas. Beleza? E agora a gente vai analisar o espaço nulo dessa matriz. Para analisar o espaço nulo dessa matriz, eu tenho que conseguir responder procurar soluções desse sistema linear aqui. A x igual a zero. Isso nos fornece o quê? Que eu vou ter que pegar essa matriz, vou sair fazendo operações elementares nas linhas, até obter uma matriz que ela está escalonada, certo? E a gente vai ver que essa última linha vai ser igual a zero. Vamos usar lá o processo de eliminação gaussiana. Como esse cara aqui é zero, eu não vou carregar ele. Eu vou simplesmente carregar a matriz A para a gente poder também relembrar um pouquinho de como é que funciona a eliminação gaussiana. Então,
Primeira coisa que eu vou fazer é anular todos os valores que estão abaixo desse pivô que eu escolhi aqui. Então, primeiro eu vou fazer esse menos esse. Vou repetir a primeira linha, porque ela não Professor, e, mas poderia trocar a linha 1 e a 2 de lugar? poderia. Processo de eliminação gaussiana, não importa a ordem que você vai fazer as operações, teu valor final vai ser igual. É que, aproveitando, analisando a linha 2, é que meio que já, observando ela, já tá. Vamos fazer do jeito que você está sugerindo, porque aí você está querendo dizer que você já não se preocupa com esse próximo termo, não é isso? Ficaria mais fácil. Certo, então vamos fazer dessa forma. Eu troquei a linha 2 com a linha 1, vou fazer devagar, porque aí alguns que estão com dificuldades ainda podem entender. Então, vamos para o próximo passo. Então, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou anular todos esses caras que estão abaixo desse pivô. Vou repetir agora a primeira linha, que não tem nenhuma necessidade de alterar ela agora. E vou fazer esse menos esse, dá 0. Esse menos esse dá 1. Esse menos esse dá 1. Esse menos duas vezes esse dá 0. Esse menos duas vezes esse dá 1. Esse menos duas vezes esse dá 1. Ô, surpresa, né? Eu tinha feito exatamente como a soma, então se eu tiro um, tem que ficar igual ao outro. Bom, agora eu não preciso fazer nada na primeira linha, então posso repetir ela, porque ela já tem a segunda posição zerada. E eu vou fazer o seguinte: eu vou anular, vou repetir a segunda linha, esse valor aqui embaixo. Só que quando eu fizer esse cara menos esse, eu obtenho o zero. Certo? Então, essa aqui é a nossa matriz escalonada, certo? Que a gente tem do nosso sistema linear homogêneo. Em outras palavras, o que é que ela está falando para mim? Ela está falando que x1, certo? Mais x3, esse cara aqui, perdão, ele está falando para mim que a matriz A é 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Isso aqui vezes o vetor x1, x2, x3, ele tem que ser igual a zero. Bom, se eu fizer isso aqui de outra forma, eu posso escrever isso aqui como sendo como? Bom, eu vou escrever isso daqui como sendo x1, x1, isso, x1 vezes o vetor 1, 0, 0, mais x2 vezes o vetor 0, 1, 0, 1, mais, 0, 1, 0, que é a coluna, perdão, mais x3 vezes o vetor 1, 1, 0. Isso daqui dando igual a zero, certo? O nosso vetor zero. Isso aqui fornece para a gente que é verdade, certo? Se somente se. Agora eu vou escrever x1 mais x3. Isso daqui que veio daqui. Esse cara fica x2 mais x3. E esse cara aqui fica zero. Não tem o que fazer. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, como é que eu vou escrever esse cara aqui tudo em função de um cara só? Que eu tenho três variáveis e duas equações. Deixa eu pensar. Nosso objetivo é achar o vetor que vai gerar esse sistema. Vamos tirar da cabeça. Deixa eu ver. Esse mais esse é igual a zero. x1 mais x3 é igual a zero. Então eu posso tomar x3. Deixa eu pensar aqui a forma certinha de eu explicar isso para vocês.
Tá, deixa eu fazer isso de outra forma que fica melhor. Fica mais limpo. Bom, isso daqui fornece pra gente que isso é igual a x1, x2, certo? Zero. Isso aqui é igual a menos, ao vetor menos x3, 1, 1. Certo? O que que eu fiz? Eu passei esse cara aqui para o outro lado somente. Então, como eu tinha o vetor zero do outro lado, zero mais qualquer coisa é qualquer coisa. Então, o que eu estou falando para você é que uma solução para a gente seria tomar x1 igual a menos x3, isso é meio óbvio, e x2 igual a menos x3. Eu errei alguma coisa na conta? Eles não eram para ser iguais. Não queria que esses dois fossem iguais. Ah, mas é pra isso mesmo. Tá certo. Não, 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 perdão, perdão. Tá correto, tá correto. Isso implica que x1 tem que ser igual a x2 e x3 é um cara qualquer que eu pego. Então a nossa solução seria exatamente x3. A nossa solução seria exatamente x3 e esse vetor, mas tem alguma coisa que eu acho que eu errei. Alguém consegue ver algum erro de conta aí? Não era para ter chego nesse valor? Ou era para ter chegado nesse valor? Bom, deixa eu fazer da forma mais calma. Eu tentei fazer assim, acho que isso vai virar duas vezes à esquerda e acabei me perdendo aqui. Bom, então, até que a gente está, eu conferi as contas aqui de novo, até que a gente está ok. Então, o que a gente obtém aqui, na verdade, é o sistema linear escrito agora da seguinte forma: x1 mais x3 igual a zero, x2 mais x3 igual a zero, certo? Isso realmente implica que x1
seria igual a x2. Mas eu não vou fazer assim, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso em forma de equações paramétricas, que é o que a gente quer para encontrar a base do sistema, a base do nosso sistema de soluções. Então, eu vou assumir que x3 é igual a um certo valor, digamos t. Isso implica que x1 é igual a menos t, e isso implica que x2 é igual a menos t, certo? Isso nos fornece que os pontos da forma menos t e t são os pontos que fazem solução desse sistema linear homogêneo. Botando t em evidência, eu tenho que isso daqui é o conjunto gerado é o conjunto de todas as possíveis soluções desse nosso sistema linear homogêneo, certo? Então, quantos vetores eu precisei para escrever todas as possíveis soluções desse sistema linear homogêneo? Eu precisei de um, certo? Então, esse cara aqui é o nosso vetor base desse conjunto, e ao mesmo tempo, o conjunto formado por todos os vetores dessa forma é o nosso espaço nulo, certo? Eu posso escrever isso aqui simplesmente como sendo espaço nulo. Ele é igual a conjunto gerado pelo vetor menos um e 1, certo? Vocês entenderam? Aquela partezinha lá não estava errada, mas eu não consegui fechar o gancho, e aí eu preferi escrever como equações paramétricas que eu acho que saltam mais aos olhos. Esse formato aqui de solução, o ponto, ele vem a partir do momento que eu resolvo o nosso sistema linear agora em função de uma variável, ou seja, de um parâmetro, tá? Então, toda solução desse sistema linear homogêneo é da forma x3 menos x3 menos x3. E aí a gente escreve dessa forma. Então, esse aqui é o conjunto de soluções desse sistema linear homogêneo. Ou seja, ele é o nosso espaço nulo dessa matriz. Ufa. Entenderam? Sim. Ótimo. Então vamos dar continuidade. Então, assim, a gente pode também observar isso de uma outra forma. Que eu escrevi isso daqui daquela forma não foi à toa. Eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês, que é onde eu quero chegar. Se eu tenho uma matriz A agora, a gente sabe que a gente pode escrever a nossa matriz A como sendo A11, A12 e por aí vai, por aí vai, por aí vai, por aí vai. Aqui a gente tem A1N, aqui eu tenho AM1, AMN. Certo? A gente tinha essa forma de escrever a matriz. Quando eu pego essa matriz e multiplico ela pelo vetor x, o que é que eu vou ter? Vamos analisar o que é que acontece quando eu estou fazendo a x igual a b. Repare que agora eu não estou mais em cima do sistema linear homogêneo, certo? Então, o que é que vai acontecer? Isso aqui nada mais é do que aquela matriz bonitona ali em cima, A11, A1N, AMN, AM1, vezes o vetor x1 até, vezes o vetor x1 até xn, igual a um vetor b, que eu vou escrever b, só b. Certo? Isso aqui é o nosso vetor b. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente multiplica toda essa linha por essa coluna. Depois a gente soma com toda essa linha por essa coluna. Depois a gente soma toda essa linha por essa coluna. E assim sucessivamente. Se vocês repararem, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso daqui, ó. x1 vezes até AM1 mais x2 vezes A21 até A2N, AM2, não, desculpa, A12 até AM2, mais, e sucessivamente, até eu fazer xn vezes
A, um N até A, Mn. Isso daqui é igual ao nosso vetor B, certo? Então, eu estou falando para vocês, olha só, quem são esses caras aqui? Esses caras aqui são os vetores colunas da matriz A. Quem são os valores x1, x2, xn? Não sei, mas eles são valores escalares. E isso daqui é um vetor B. Esse vetor B ele está sendo obtido como uma combinação linear dos elementos dos vetores colunas da nossa matriz, certo? Então, isso nos fornece um primeiro resultado muito importante, que é o quê? Teorema. Deixa eu pegar o teorema aqui bonitinho. Um sistema linear, eu acho que esse teorema, se eu não me engano, é o 4.7.1. Um sistema linear AX igual a B, ele é consistente se e só se, certo? O nosso vetor B pertencer ao espaço gerado pelos nossos vetores colunas da nossa matriz. Espero que isso não cause confusão para vocês, mas eu estou alternando entre vetores escritos como upla e vetores escritos como coluna e vetores escritos como linhas. E assim sucessivamente até o último vetor coluna, que é esse rapaz aqui. Bom, eu poderia escolher uma notação mais simples para isso, que é simplesmente escolher esse cara aqui e representar ele como sendo coluna 1, coluna 2 e coluna N. Mas, bom, a gente, quando for usar com mais frequência, a gente exemplifica dessa forma. Então, o nosso sistema é consistente se somente se isso acontece. Repara que ser consistente é ter pelo menos uma solução. Eu posso ter infinitas combinações lineares dos vetores colunas que geram esse B, certo? Não me importa. Se ele tem infinitos, o sistema ainda é consistente, tá bom? O importante é ter pelo menos uma. Então, se ele só tem uma única forma de escrever, show, é a solução, e ele pode ter infinitas. Esse nosso exemplo anterior, ele é para ter infinitas formas de escrever se eu não tiver feito besteira. Vamos ver. Ah, não, nesse caso não precisa fazer, porque na verdade já tem, porque essa solução eu estava analisando um sistema homogêneo. Tá. Então, pronto. Então, esse primeiro teorema fala o seguinte: você olhar para o espaço gerado nas colunas é muito importante, mas você já olhar também para o espaço gerado nas linhas. Peraí, vou espirrar. Pronto. Não. Nossa. Tá. Se você olhar também no espaço gerado nas linhas, ele também vai nos dar algumas dicas. Então a gente vai gastar um pouco de tempo estudando o que acontece entre os espaços gerados na coluna e os espaços gerados na linha. Tá? Em particular, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os espaços gerados na linha. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Tá todo mundo bem até agora? Ótimo. Então vamos dar continuidade. Tá, então vamos começar com uma matriz qualquer aqui. Vamos ver o que é que acontece com o espaço gerado na linha. Vamos pegar essa matriz aqui, 2 por 2. Vamos pegar uma matriz 2 por 2. Vou parar de chamar de A. Vou chamar isso aqui de uma matriz 2 por 2 qualquer. Sei lá, 1, 1,
1, 0. Bom, o espaço gerado pelas linhas dessa matriz, ele é o R2. Então, se eu botar o espaço gerado pelo conjunto 1, 1, 0, ele é o R2. Vamos fazer o seguinte, e qual o espaço gerado por esse cara? Ele é o espaço gerado por 1, 1, 0, perdão, menos 1. E qual o espaço gerado por esse cara? Esse espaço gerado por esse cara, também é o R2 aqui, ele é o 1, 0, ele é o 1, 0, 0, menos 1. Ele é também o R2. Beleza. E qual o espaço gerado por esse cara aqui? Ele é exatamente 1, 0, 0, 1. Ele é também o R2. O que é que essas quatro matrizes aqui têm em comum? Em particular, o que é que essa ordem aqui tem em comum? Vocês conseguem identificar? O senhor usou Gauss-Jordan? Basicamente, eu usei. Não é que eu usei Gauss-Jordan. Eu usei o processo de Gauss-Jordan, mas na prática, eu usei dessa matriz para essa, eu usei operações elementares nas linhas. Então, por exemplo, essa matriz para cá, eu subtraí essa primeira linha da segunda. Quero encerrar direto. Essa matriz para cá, eu somei a segunda linha na primeira. E essa matriz eu só multipliquei a última linha por menos 1. Bom, olha que interessante. O espaço gerado, após eu fazer uma operação elementar de linhas, certo? Não se altera, tá? E por que é que ele não se altera? Alguém consegue responder isso? Pode pensar, eu vou dar uma caçada aqui rapidinho, onde é que está a anotação do teorema correto. Certo. O que é que acontece? Eu vou mostrar para vocês a sacada daqui, o pulo do gato que está acontecendo, tá? Nesse exato momento que eu vou sair daqui e vou para cá, parece que eu estou alterando o nosso espaço gerador. Mas o que eu estou fazendo na prática é o seguinte, olha só. O espaço gerado, antigamente, eu estava gerando ele pelo vetor 1, 1, 1, 0. Esse era o nosso espaço gerado. O que foi que eu fiz? Eu vou ser gaiato e vou colocar mais um vetor nesse espaço gerado. Qual o vetor que eu vou colocar? 0, menos 1. Como esse vetor que eu coloquei é uma combinação linear dos vetores anteriores, então o espaço gerado não muda, certo? A gente já viu isso lá atrás, matéria da prova anterior, tá? Beleza. Então o espaço gerado não muda. Esse cara continua gerando o R2. Só que agora olha o seguinte, esse cara é uma combinação linear desses dois. Em particular, esse cara, ele agora é uma combinação linear desse e desse. Então, usando lá o teorema 4.5.5,
que eu cacei aqui só para poder falar o número certo para vocês, eu posso escolher um vetor apropriado, ou seja, um vetor que é combinação linear dos outros, e remover. Então, ao invés de eu remover esse cara que eu adicionei, eu vou remover esse. E ao fazer isso, eu não altero o espaço gerado pelos nossos vetores, apesar de ter alterado os vetores. Bom, na próxima iteração, que é essa daqui, eu falo para você: ah, eu vou adicionar um novo vetor aqui dentro. Quem? Eu vou adicionar o vetor 1, 0. De novo, esse vetor é simplesmente esse vetor mais esse vetor. Então, esse cara é a combinação linear desses dois. Então, esse espaço gerado aqui ainda é o mesmo desse daqui. Maravilha. Só que agora, a gente tem três vetores no R2. Então, certamente, eles são linearmente dependentes. Certamente, um é combinação linear de outros dois. Em particular, esse era a combinação linear desses dois. Mas eu também posso pensar que esse daqui é combinação linear desse com esse. Como? É esse menos esse. Opa, então eu posso escolher esse cara para sair. E aí eu fico de novo com o nosso espaço gerado por esse cara aqui. Daí eu posso repetir esse processo mais uma vez agora para cá. Eu adiciono um novo vetor nesse conjunto gerador. Esse novo vetor é esse vetor que foi alterado aqui. Ele é uma combinação linear desses outros dois vetores. Mentira, ele é só multiplicar esse por menos 1. Mas não importa, ele é uma combinação linear desses outros dois. Uma vez que eu adicionei esse vetor, eu posso então agora remover esse vetor, que ele é uma combinação linear dos demais. Então eu não altero o espaço gerado. E aí eu chego nesse cara de cá. Você pode fazer isso da forma que você achar melhor. Mas se você fizer operações lineares em operações elementares nas linhas, isso não vai alterar o teu espaço gerado pelas linhas, tá certo? Então isso vai para o nosso próximo resultado, que nada mais é do que isso que eu acabei de fazer. Teorema, eu não sei o número desse teorema, certo? Operações elementares em linhas não alteram o espaço linha da matriz. Certo? Pergunta: ele altera o espaço coluna, não, desculpa. Ele altera o espaço nulo? O que é que vocês acham? Então, a gente usa exatamente operações por linha, certo? A gente usa exatamente operações por linha para conseguir usar o método de eliminação gaussiana para obter a nossa solução final bonitinha lá do nosso sistema linear. Eu deixo como exercício vocês verificarem que isso não se altera. Mas isso não se altera para o espaço nulo também. Tá? Nos resta um último espaço, que é qual? O coluna. Bom, ele não se altera para o linha. Ele não se altera para o coluna. Ele se altera para o nulo. Ele se altera para coluna? Então, a resposta é não sei. Depende da matriz. Ele pode se alterar. Certo?
Um exemplo, a gente pode pegar a matriz. Exemplo. A gente pode pegar a matriz, sei lá, 1, 2, não sei, e 5, 10, talvez? Acho que dá certo. 1, 2, 5, 10. Então, por exemplo, quando eu faço. hum, Deixa eu ver se isso dá certo. Obviamente, espaço-linha, isso aqui dá um 5. Isso aqui dá um 5, então espaço gerado. Deixa eu ver se esse aqui é um bom exemplo. Pera. Vai acabar a página. Tá, esse aqui é um ótimo exemplo. Perfeito. Então, por exemplo, olha para esse cara aqui, certo? Quando eu fizer uma operação simples por linha, esse cara aqui se torna, por exemplo, 1500, certo? Eu multipliquei essa linha por 2 e somei embaixo. Eu pergunto para você, o espaço gerado pelas colunas dessa matriz é igual ao espaço gerado pelas colunas dessa matriz? A resposta é não. Por que que não é? Porque simplesmente o espaço gerado aqui, ele é. Ah, porque a página acabou. Ele é, dessa primeira matriz, ele é gerado pelos vetores 1, 2 e 5, 10. Só que, de novo, esse cara aqui é múltiplo desse. Esses caras são linearmente dependentes. Então eu posso ignorar um deles na hora de gerar o espaço. Isso aqui é o espaço gerado pelos vetores 1, 2. Nesse segundo caso, se você fizer de forma análoga o raciocínio, a gente vai ter que isso aqui é o espaço gerado pelo vetor 1, 0. Ora, olha só, dentro desse conjunto gerado, eu tenho o vetor 3, 6. Esse cara está aqui dentro. Só que esse cara não está aqui dentro. Eu não consigo, dentro desse conjunto gerado, encontrar esse cara 3,6, enquanto que aqui dentro eu consigo. Então, operações por linha, elementares por linha, podem alterar, na verdade, o espaço coluna, mas eles não vão alterar a linha e não vão alterar o nulo. Certo? Beleza? Bom, isso daqui a gente começa a arranhar essa parte inicial de voltar a trabalhar um pouquinho com sistemas lineares. A gente vai ver no decorrer da próxima aula, porque eu não estou pretendendo enfiar muito assunto em vocês daqui para terminar o semestre, porque só tem mais um par de aulas. No decorrer da próxima aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre a relação entre esse espaço linha, esse espaço coluna, esse espaço nulo e o sistema e a solução do sistema linear. Eu sugiro para vocês que vocês provem esse teorema para esse caso do nulo. A gente fez ele para o caso da linha, o raciocínio é exatamente aquele que eu descrevi aqui em cima, certo? E, bom, e é isso. Para a aula de hoje eu preparei uma aula curtinha, infelizmente não, geralmente só isso. Bom, Carlos, tu fez uma pergunta, todo gera R2. Isso é, eu tinha comentado que eu não estou vendo essa página que eu estou vendo agora, que é a página do Meeting, tá? E é isso. Por hoje, eu vou parar por aqui, uma aula bem curtinha para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quando que a aula vai estar disponível? Quando é que o quê? A aula vai estar disponível, a gravação. Eu vou disponibilizar ela depois das 3 horas hoje. Beleza?
Alguém tem mais alguma dúvida? Ótimo. Então, pessoal, bom fim de semana. Vou encerrar a gravação. Quem quiser fazer alguma pergunta depois, fica à vontade.